Jorge Jesus pode ser o novo treinador da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, está avançando nas negociações para contratar o português Jorge Jesus como o novo técnico da seleção brasileira. Embora ainda não seja oficial, o nome de Jorge Jesus ganha força nos bastidores. Atualmente no comando do Al Hilal, da Arábia Saudita, o treinador tem mostrado interesse em assumir a seleção, mas antes precisa cumprir seus compromissos com o clube. A CBF, que inicialmente tinha o italiano Carlo Ancelotti como principal alvo, viu-se diante da impossibilidade de contar com o técnico do Real Madrid, que decidiu não deixar o clube antes do Mundial de Clubes. Com isso, as conversas com Jorge Jesus foram intensificadas. O treinador português, que fez história no Flamengo ao conquistar a Libertadores de 2019, se tornou a principal opção para liderar a equipe brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, Jorge Jesus tem um compromisso com o Al Hilal, que precisa ser cumprido até o término da Champions League da Ásia, com a final marcada para 3 de maio. Após essa data, o treinador estaria disponível para assumir a seleção brasileira. Uma das questões que circula nas negociações é a relação entre Jorge Jesus e Neymar. Em janeiro, o craque brasileiro, que jogava no Al Hilal, expressou publicamente sua insatisfação com o técnico, mencionando um desentendimento sobre as condições físicas do jogador. Onde eu me sinto à vontade e foi essa as discussões que eu tive, né, agora recentemente. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual à equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Nos treinamentos eu demonstrava que estava assim, apto a jogar, estava assim, nas condições iguais aos atletas, porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Então... Desmentiu o Jorge Jesus hoje aqui. Não, eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de criar esses assuntos polêmicos. Não é o que eu gosto de fazer, mas é a realidade, né? Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando eu entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Então, fica aí. Com a possibilidade de Jorge Jesus assumir a seleção, surge a dúvida: será que a relação com Neymar pode atrapalhar o trabalho do técnico? Fontes indicam que, caso seja confirmado, o treinador pretende reatar sua relação com Neymar para garantir um ambiente mais harmonioso no elenco. Apesar de não ser uma confirmação oficial, as negociações com Jorge Jesus seguem avançando. E a CBF está otimista de que o português será o novo comandante da seleção brasileira. A expectativa é que a situação se resolva rapidamente e que Jorge Jesus possa começar a preparação da equipe para os próximos desafios nas eliminatórias em junho. Galvão Bueno comentou sobre o assunto. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele, e disse: presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente, 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção, e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio. Coloca o Diniz. Mais um interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai. Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid. Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti. Entra o Dorival, sai o Dorival. E eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Os nomes poderiam ser Ancelotti, ou Jorge Jesus, ou Abel Braga, ou Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado. Até o meio do ano ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador, e dia 10 de junho contra o Paraguai. Quem será o técnico da seleção brasileira? Então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém.